Nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Olá, é uma alegria muito grande poder entrar na sua casa, no seu lar, com o programa Tempo de Comunhão. É um programa da Comunhão Cristã Aba, uma igreja que está aqui em Curitiba há mais de 20 anos, visando abençoar a sua vida, abençoar a sua família e levar até você essa palavra de ânimo, de esperança, essa palavra que faz você refletir sobre as questões tão centrais da vida, que são as questões espirituais. Quão bom é que os irmãos, que as pessoas tenham comunhão. E esse programa é para que nós tenhamos comunhão com você aí na sua casa, que nós possamos levar a palavra de Deus e algo que traga paz, alegria ao seu coração. É muito bom poder chegar ao teu lar, você que está aí num quarto de hotel, você que está na sua própria casa. Nós queremos ainda convidar que você permaneça conosco. O nosso programa ele não é tão longo, mas agora nós vamos ter uma música evangélica, uma música gospel. Preste atenção na letra. Essa música é gravada aqui no Templo da Comunhão Cristã Aba. E depois nós viemos com uma palavra para ministrar a sua vida, edificar o seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai fazer com que você pense um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua existência, sobre a sua felicidade. Logo a seguir, nós voltaremos e vamos ter um tempo de oração. Nossa mensagem, o título é Rebanho Salpicado. Rebanho Salpicado. Eu quero ler com você Gênesis, no capítulo 30, do versículo 31 a 41. O texto sagrado diz assim: Então Labão perguntou: Que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto poderá considerá-lo roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão, que era o sogro de Jacó, separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de caminhada, 3 dias de viagem. E Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira, plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados.
Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que estes ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho, que separou de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim o homem, assim Jacó, ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e servos e de servas, camelos e jumentos. Aleluia. Aqui nós temos a narrativa sobre a vida do patriarca Jacó. Jacó, o grande patriarca, que depois teve o seu nome mudado para Israel. Quando você encontra na Bíblia o nome Israel ou o nome Jacó, está se referindo, está se falando da mesma pessoa, do mesmo indivíduo, Jacó. E Deus mudou o nome dele mais tarde para Israel. Nós temos aprendido que nós somos reis e sacerdotes, amém? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, que nós fomos lavados no sangue do Senhor Jesus, e Jesus nos transformou, nos constituiu em reis e sacerdotes. Eu e você adentramos a presença de Deus, baseado no que Jesus Cristo fez. Nós governamos sobre as coisas, baseado naquilo que Jesus Cristo é. Se você aprende só esse princípio, isso tem que mudar a sua vida. Vamos ver o primeiro ponto então. O governo do espiritual. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 11, que tudo aquilo que eu e você enxergamos aqui sobre a terra, foi feito pela palavra de Deus, foi feito por aquilo que nós não enxergamos. O mundo espiritual é criador, o mundo material é criação. Portanto, o Criador é maior do que a criatura. O Criador é maior que a criação. E eu quero, com a graça de Deus hoje, ensinar você a enxergar com os olhos do Espírito. A enxergar aquilo que é mais sólido, mais concreto, mais real, mais durável do que aquilo que você tem enxergado com os seus olhos terrenos, com os seus olhos materiais. Portanto, em primeiro lugar, você precisa enxergar com os olhos do Espírito. Você precisa aprender a enxergar com os olhos do Espírito. Queridos, a Bíblia está cheia de exemplos. Lembra quando a cidade de Samaria estava cercada, estava sitiada? E o moço disse, meu pai, olha, falando para o profeta, estamos cercados, estamos sitiados. E o profeta tranquilo disse, Deus, abra os olhos do menino aqui, do rapaz, para que ele veja. Quando Deus abriu os olhos espirituais, ele viu carros, cavaleiros, carruagens. E ele diz, maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que está no mundo. É isso que eu quero ensinar você. Depois que você enxerga com os olhos do Espírito, vem o segundo passo. Você agora precisa declarar aquilo que você está enxergando. Mas declarar com ardor, declarar com fé aquilo que você está enxergando. Em terceiro lugar, com base na palavra de Deus, você chama a existência. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se já existissem. Queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus, Ele trata as coisas que não existem como se já existissem. Quando você pede algo a Deus, Deus diz, por que você está pedindo se eu já lhe dei? Você só precisa chamar a existência aquilo que Ele já revelou aos nossos olhos espirituais. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus em nós, ela é criadora.
Queridos, a palavra de Deus em nós, ela é criadora. Pastor Josué, eu preciso fazer um dia, um evento, manhã, tarde, noite, só sobre esse conceito. Fazer uma imersão, um dia de glória. Uma imersão, um dia inteiro, para a gente aprender que a palavra, meu irmão, eu já falei isso várias vezes, Deus, Ele não vai te prosperar, Ele te dá a palavra que prospera. Ele não vai te curar, Ele te dá a palavra que cura. Ele não vai te libertar, Ele te dá a palavra que liberta. Precisamos olhar para a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela não volta vazia. Ela é a voz, a fala, a boca de Deus. O irmão aqui recebeu, graças a Deus. Em quarto lugar, agora você tem a manifestação. Quando você chama a existência, você tem a manifestação, a materialização das abundâncias de Deus na sua vida. Nesse texto, nós vemos Jacó saindo da miséria material e indo para a abundância. Olha o que diz o versículo 43. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas. Camelos aqui, imagina uma frota de aviões. Jumentos aqui, uma frota de caminhões. Se Deus está dizendo que Jacó era riquíssimo, você imagina o tamanho dos bens desse homem. E ele se transformou numa pessoa riquíssima, porque ele descobriu uma lei espiritual, um princípio espiritual, uma verdade espiritual. Graças a Deus por isso. Aqui, o texto diz que Jacó, ele era mais do que próspero. Próspero, prosperidade, é ausência de necessidade. Todos nós aqui somos prósperos. Amém? Só que Deus não quer que você seja somente próspero. Ele quer que você tenha abundância. Aleluia. Abundância é mais do que prosperidade. Prosperidade é ausência de necessidade. Abundância, quando você tem, sobra, sobeja, ao ponto de você poder partilhar, distribuir, abençoar outras pessoas. Jacó, ele recebe a abundância. Quantos creem que Deus te chamou para ser mais que próspero, ser abundante? Levante a sua mão e diga, glória a Deus. Alguns não acreditam. De novo, vou lhe dar mais uma chance. Queridos, cada vez que eu falo isso, isso é um ato profético. Eu não estou aqui dando uma de Gugu ou Faustão animando plateia. Eu estou falando de verdades espirituais. Eu estou falando da existência do reino espiritual. Então se você crê, aleluia, glória a Deus. Se você crê que Deus te chamou para ser mais que próspero, abundante, levante a sua mão e diga, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Com esse grito até o diabo ficou endemoniado agora. Meu Deus, aleluia. Amado, Jacó, ele usa uma lei, um princípio espiritual aqui, para que tudo isso pudesse acontecer na vida dele. Quando nós sabemos usar este princípio, nós entendemos que vai além, o resultado, as riquezas que eu e você temos, vai além do nosso suor, vai além da nossa capacidade. Vai além das nossas estratégias, vai além do nosso network, vai além dos nossos diplomas da parede. Você precisa entender isso. Eu sei que você é diligente, eu sei que você é aplicado, eu sei que você é estudioso, eu sei que você tem fé, eu sei que você crê, mas a prosperidade que Deus quer dar na sua vida, a abundância que Deus quer levar você a desfrutar, vai além do seu empenho, do seu zelo, do seu suor, da sua dedicação. Vai além das suas estratégias terrenas. Porque existe um princípio espiritual que desata, que libera coisas sobre a sua vida que você nem sequer imagina. Sabe qual é esse princípio? Pergunta para mim qual?
Eu vou dizer só para esse grupo aqui que perguntou, aquele grupo lá não perguntou. Qual é esse princípio, Pio? Qual? Pergunta para mim qual? É o uso do poder criador no mundo espiritual para influenciar o mundo material. Amados, eu e você somos espirituais. Nós recebemos uma vida que é eterna. Nós temos a vida eterna, nós somos espirituais. E precisamos aprender a andar, a caminhar no mundo espiritual, semelhantemente, da mesma forma que caminhamos aqui no mundo material. E quando você cria no mundo espiritual, essa obra que você cria gera um efeito sobre a terra, causa algo sobre a terra, e a terra é obrigada a obedecer às ordens que vêm do Espírito. E nós precisamos aprender a usar esses valores. Como é que funciona esse princípio? Pergunta para mim como? Funciona através do poder criador da palavra de Deus. Eu vou ensinar você, vou explicar a você. Queridos, nós temos por séculos pregado e cremos que com o coração se crê e com a boca faz-se a confissão para a salvação. Não é verdade? Todas as denominações, todos os movimentos cristãos ao redor do mundo crêem nessa verdade. Mas você sabia que a palavra salvação ali no grego é sozo? E a palavra sozo significa salvação para todas as coisas. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, aquela mulher que tinha aquela hemorragia, ela chegou por trás e tocou no manto de Jesus e ela foi curada imediatamente da hemorragia. A palavra ali curada é sozo. Ela foi sozo, ela foi salva da doença. Ela foi sozo. Como é que eu alcanço, crendo no coração, confessando com os meus lábios, a promessa de Deus, a palavra de Deus, aí eu sou sozo, eu sou salvo da miséria, da escassez, da tristeza, da angústia, da divisão, do ódio. Eu creio no coração e eu confesso com os meus lábios, é o que a palavra de Deus diz. Só que nós aplicamos esse texto somente para a salvação da nossa alma e não para as demais áreas da nossa vida. E por que não aplicar nas demais áreas da nossa vida? Por ignorância. Qual é o seu maior inimigo, meu irmão? É o diabo? Não. É a sogra? Não. Qual é o nosso maior inimigo? A ignorância. O desconhecimento. Então, como eu disse, por séculos nós temos crido. Por séculos nós temos crido que funciona para a salvação, mas não cremos que funciona para as outras áreas da nossa vida. Crer e declarar também para a saúde, para a paz, para a prosperidade. Sim, amados, esse é um princípio espiritual, é o mesmo princípio para todas as áreas da vida. Nós temos a tendência de fazer aqui um divórcio, fazer uma dicotomia, uma divisão, uma separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Meu irmão, não existe isso. Não existe isso. Ah, pastor, eu gostaria de trabalhar tempo integral. Gostaria de trabalhar tempo integral no ministério. Meu irmão, mas você já trabalha tempo integral no ministério? Não, pastor, eu sou motorista de táxi. Meu irmão, este é o seu ministério. Você já está servindo a Deus integralmente dirigindo o táxi. A Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes. Na minha Bíblia, depois você lê na sua. Não está escrito, aqueles que trabalham full time na igreja, estes são reis e sacerdotes. Está escrito lá? Não. Não. Então você é rei e sacerdote. Não existe, queridos, essa separação entre secular e sagrado. É a mesma coisa aos olhos de Deus, porque sagrados somos nós. Não é o lugar, não é a profissão, não é a cidade, não é o templo. Sagrados somos nós. Temos que entender essas verdades. Se funciona para a salvação, deve funcionar também para todas as áreas do nosso viver cristão. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver um segundo pensamento. O poder criador do reino de Deus. Queridos, a proposta era: nós vamos separar todas as ovelhas
e todas as cabras que forem malhadas, listradas e salpicadas. E vai ficar um rebanho de elite, uma genética pura. Um rebanho de uma cor só, tanto as ovelhas quanto as cabras. Nós vamos separar. E Jacó diz o seguinte: Labão, você pega então essas ovelhas listradas, salpicadas, malhadas, e você leva lá e deixa os seus filhos cuidar delas. Eu fico com as ovelhas de uma cor só, ou branquinha, ou begezinha, as de uma cor só. Todas as vezes que estas ovelhas e estas cabras derem cria a um cordeirinho ou a um cabritinho que for salpicado, malhado ou listrado, esse é meu, esse é o meu salário. E todas as vezes que eles derem cria as ovelhas de uma cor só, das cabritos de uma cor só, esse é teu. Labão disse: oh, está feito. Sabe quando, Jacó, que esse rebanho, elite, genética apurada, de uma cor só, vai produzir alguma ovelhinha ou algum cabritinho de cores malhadas diferente do seu pai e da sua mãe? Nunca! É nunca! Eles só vão produzir segundo o desenho genético deles. Vão produzir tudo branquinho, tudo clarinho, sem pinta, sem mancha. Será assim. Jacó falou: então está feito. Estamos de acordo. O texto diz que no mesmo dia, Labão passou lá, tirou, separou os malhados, listrados, pintados, salpicados, e levou a 3 dias de distância do rebanho, para que não houvesse nenhuma possibilidade de algum cordeiro vir e cruzar e mudar aqui a genética desse rebanho, de uma cor só. E o texto diz que Jacó então pega o rebanho de uma cor só, cabritos e também, o texto diz, ovelhas. E Jacó, agora vem o segredo, inspirado por Deus, orientado pelo Espírito Santo de Deus, Jacó diz: Deus me deu essa visão. Está escrito no texto, depois você lê em casa. O que ele faz? Ele pega ramos, galhos, varas de amendoeiras, de álamo e de plátano. E ele vai e ele tira alguns pedaços de casca dessas varas e deixa elas todas listradas. Ele corta, ele faz incisões, ele faz marcas. E ali havia então o bebedouro, onde o rebanho vinha beber água. E então ele dispõe essas varas como se fosse uma cerca na frente. E o texto sagrado diz que quando as ovelhas vinham ali para beber água, e quando elas estavam no cio, elas se acasalavam ali. E aí elas começaram a gerar filhotes malhados, salpicados e listrados. Aos montões, aos montões, aos montões. Alguém diga aleluia. Este é o princípio. Esse é o segredo. Inclusive, nós compramos algumas varas de amendoeira, de álamo, e vamos vender para vocês na saída, para você colocar na porta da sua empresa. Vamos fazer isso? Não! E agora então Jacó começa a operar no reino espiritual de Deus. Veja, preste atenção em como existe um poder criador no reino de Deus, nesse mundo espiritual. E esse poder está à nossa disposição também hoje. Alguém diga aleluia. Quando Jacó corta estas varas de álamo, de amendoeira, de plátano, descascando, como eu disse, fazendo algumas tiras e fazendo dela uma cerca na frente dos tanques de água onde o rebanho vinha beber. Na época do cio, na época em que eles estavam acasalando, ali na frente das águas, Jacó coloca essas varas, parcialmente descascadas, e as ovelhas e as cabras ficavam ali prenhas, ali, nesse momento, nesse lugar, e começaram então a conceber. As ovelhas branquinhas davam os seus filhotes listrados, malhados e salpicados. Que coisa impressionante! Que mistério é esse? Aleluia! Por que isso aconteceu?
Pio, como que eu posso usar isso hoje na minha vida? Domingo que vem a gente continua daqui. Eu tenho certeza que a palavra de Deus tem falado ao seu coração, tem abençoado o seu coração, não é verdade? Eu sei que quando nós paramos um pouquinho e refletimos sobre aquilo que Deus pensa a nosso respeito, é tão importante, é tão central. Nós queremos orar com você nesta hora. A Bíblia Sagrada diz que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. O que é orar? Orar é falar com Deus, não somente para pedir, mas também para agradecer, para exaltar, para bendizer esse Deus que nos ama profundamente. Vamos orar a Deus nessa hora. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado pela dádiva da vida. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque podemos falar contigo através de Cristo Jesus, através da obra que nos resgatou, que nos redimiu, que nos perdoou de todos os nossos pecados. Pai, mediante a obra, a morte e ressurreição de Jesus, nós somos livres para falar contigo. E nesta hora, Senhor, são tantas as pessoas que estão ligadas conosco, conectadas conosco. E nesta hora, Pai, estenda o seu braço forte, estenda a sua mão de graça, estenda a sua mão de amor. Pai, aquela pessoa que está sofrendo, padecendo de uma doença, aquela pessoa que está aflita na sua alma, triste, aquela pessoa que não consegue dormir, aquela pessoa que está debaixo de um peso, de uma angústia. Nesta hora, Espírito Santo de Deus, estenda a sua mão, arranque esse mal, arranque essa tristeza, essa doença. Nós liberamos nesta casa, nos 4 cantos dessa casa, liberamos uma palavra de paz, uma palavra de saúde, de harmonia, de vida, de esperança. Porque, Senhor, nós temos esse direito, porque Cristo Jesus já conquistou tudo o que necessitamos para vivermos uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida piedosa. Pai, com gratidão nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. É uma alegria estar com você. Nós queremos fazer um convite muito especial para você nesta hora. Agora, às 9h30 da manhã, nós temos um culto, uma celebração no Templo da Comunhão Cristã Aba, no bairro do Portão, aqui em Curitiba. Se você não puder vir agora às 9h30 da manhã, às 6 da tarde, venha você, o seu esposo, se você é solteiro, se você é uma viúva, não importa a sua religião. De repente você diz, eu gostaria de ir, mas eu sou católico, mas eu sou budista, mas eu sou muçulmano, não importa. Venha para celebrar a Deus juntamente conosco. Pode trazer a sua família inteira. Nós temos setores, departamentos na igreja para atender cada membro da sua família. Você é o nosso convidado especial. Se Deus permitir, voltaremos então no próximo domingo, neste mesmo horário. Muito, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe ricamente a sua vida. Sonhos, definidos pela ciência como ilusões noturnas, definidos pela filosofia como desejos reprimidos. Seria possível ideias loucas e surreais surgindo dentro de nós? O que nos impede de viver esse sonho como realidade? Em Salmos 126:1, o salmista nos diz: estávamos como os que sonham. Podemos então afirmar que nossos sonhos não são desejos ocultos no nosso inconsciente, mas sim um estado de euforia, de riso, com cantos de alegria. O casal sonhando com seu casamento, a mãe vendo seu primeiro filho na ecografia, a primeira viagem internacional, o primeiro amor. Mas sabemos que vai além. O sonho da obra de Cristo sendo base da sociedade, o sonho de cultos realizados ao único e verdadeiro Deus e de ver aqueles que Ele criou desfrutando da herança. Por isso, o que dizer, o que fazer, com o que sonhar, agora que sabemos que o mundo é a nossa herança?